Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Odisseia, do Christopher Nolan. Filme super lançamento, né, que está bombando no mundo inteiro, gerando muitas discussões, muitos debates. Tá todo mundo falando sobre esse filme e nós vamos falar dele aqui hoje. Galera, eu voltei, dessa vez é pra ficar. Voltei mesmo, vou voltar a produzir o conteúdo aqui, trazer vídeos sempre pra vocês dos filmes que estão saindo, para nós discutirmos, conversarmos, debatermos nossas ideias, que é uma coisa que sempre foi muito gostosa aqui nesse canal. Então, estive um tempo ausente, mas estou de volta e vamos lá. Espero que vocês gostem de todo o conteúdo aqui. Já peço para quem quiser aí, né, quem quiser dar essa moral, se inscreva aí no canal, vai se inscrevendo aí, não custa nada. Ative o sino das notificações, vão deixando o like, quem quiser, deixa o like. Se curtir realmente o trampo, o trabalho aqui, vai tacando dentro do like. E é porque ajuda mesmo. Por isso que eu peço pra se inscrever, deixar like, pra gente chegar nos 1000 inscritos, aquela coisa toda, né? Que rola aqui no canal, que precisa acontecer. Mas é isso aí, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar da Odisseia, filme do Christopher Nolan, que tem aí um elenco simplesmente recheadíssimo, simplesmente espetacular, e tem muitas coisas para nós conversarmos em volta desse filme. Ele é um filme que, além do filme ter muitos elementos, né, importantes e muitos relatos e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem a história do Homero, né, onde o filme ele foi inspirado, a história antiga do Homero que escreveu a tal da Odisseia, livro que marcou época, gerações e marca até hoje, né? Um livro que tem muita coisa a ser discutida e a ser falado. Vamos lá, para nós começarmos aqui, o elenco ele é ridículo, ridículo que eu falo de bom, né? Ridículo aqui, modo de dizer, ridículo no bom sentido, porque é simplesmente impressionante. Matt Damon como Ulisses, né? Ulisses ou Odisseu. Por que Ulisses? Eu fui atrás porque isso me gerou bastante curiosidade. Ulisses é o nome dele em latim, né? Quando os romanos aderiram à mitologia grega. Então foram traduções. Odisseu no grego, né? E Ulisses no latim. Algo mais ou menos isso, porque eles deram os nomes, né? As nomenclaturas foram mudando. Então, o Matt Damon como Ulisses ou Odisseu, né? É simplesmente impressionante a atuação do Matt Damon. Isso aqui é surpresa nenhuma pra ninguém, né? Mas, assim, a facilidade como ele faz, parece que ele não estudou absolutamente nada. Parece que ele chega ali e simplesmente faz. É uma atuação simplesmente impressionante. Simplesmente impressionante. De um ator que a gente já sabe que é da primeira prateleira dos atores mundiais, né? Só que impressiona, cada vez mais impressiona. Não tem uma cena errada, não tem uma cena mal encaixada, não tem nenhuma cena que você fala, nossa, aqui o ator deixou a desejar, podia... Não, ele traz toda a emoção, ele imprime o tempo todo o que tem que ser mostrado, o que tem que ser falado do Ulisses. Mas eu acho que eu tô elogiando demais, né? Acho que eu tô elogiando demais, mas é de se elogiar muito. Isso aqui parece um canalzinho do Nolan, né? Tem muitos filmes aqui do Nolan, eu particularmente sou fã. Hoje, se não for o meu diretor favorito, é com certeza um dos meus favoritos. E é uma coisa finalmente inacreditável, né? Finalmente saiu um filme. Nós temos pouquíssimos filmes bons saindo. Quando sai um, tem que ser enaltecido, tem que ser falado, né? Voltando pro elenco aqui rapidamente. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland. Tá proibido, né, fazer filme sem chamar a Zendaya e o Tom Holland, né? Estão em todas agora, né? Merecem, são dois atores simplesmente fantásticos, né, também. Tom Holland como Telêmaco, filho do Ulisses. Elliot Page, que se não faz uma ponta, mas aqui é bem Nolan, né? A Elliot Page é porque é ator do Nolan. O Nolan ele gosta de sempre trazer atores que ele já tá acostumado a trazer. Elliot Page trabalhou com o Nolan na Origem, né? Anne Hathaway trabalhou com o Nolan no Batman. Anne Hathaway tá maravilhosa, espetacular como a esposa do Ulysses Penelope. Robert Pattinson, ele é um vilão, né? E são personagens bem metafóricos por conta da história original, eu já falo isso, tá? O Robert Pattinson, Antinous, né?
Também é um cara que já trabalha bastante com o Christopher Nolan, trabalhou no Tenet. Então o Nolan, ele tem disso. Fora Charlize Theron, John Bernthal, que é o Shane, Mia Goth, o Himesh Patel, que é fantástico. Aquele ator, o John Leguizamo, que é o mecânico do John Wick, né? Que fez aquele Romeo e Julieta antiga com o Leonardo DiCaprio. E Lupita Nyong'o, o filme, ele é... O elenco, assim, o cast, ele é impressionante. Coisa que a gente já espera do Christopher Nolan. E o Christopher Nolan, o filme, ele se desenvolve com muita facilidade por esse monstro de diretor que tem, né? Pro Nolan, assim como o Matt Damon, parece que as coisas acontecem de forma natural nessa grande adaptação que ele faz da Odisseia. Galera, presta atenção aqui, isso é muito importante. Eu não li o livro de Homero. Eu não li o livro, mas eu assisti um documentário, se eu não me engano tem 3, 4 episódios, um documentário bem completo do History Channel que fala da obra de Homero. Por que que a Odisseia, ela é tão importante? Então eu fui atrás disso, não porque eu queria fazer não porque eu tinha que fazer esse vídeo, porque isso também enriquece a análise, a crítica, que enriquece, mas eu queria saber a história original para meio que dar uma comparada com a adaptação. Claro, uma vez que nós estamos assistindo o filme, não interessa a história original, interessa o filme ser bom. Claro que faz parte, né, quando tem uma adaptação tão famosa, fazer coerência, ter uma certa sequência ali parecida, mas nós não podemos nos esquecer que é uma adaptação. O filme, independente de toda essa história, de toda essa conversa, ele é muito bem feito, ele é impecável, ele é muito bem desenvolvido. O Nolan faz essa adaptação com extrema facilidade. O que é interessante, o que acontece? Presta atenção na história de Homero aqui agora. Pelo que eu pude entender na história original, na história de Homero, por que que ela é tão atemporal, por que que ela é tão importante, por que que tem um grande significado e nos faz pensar. Porque ela é uma história de superação e os desafios, a odisseia que o Odisseu, né, encontra, as grandes aventuras, o problema dele voltar para casa faz parte de problemas, de cansaço do nosso cotidiano, é um paralelo. A história de Homero é meio que um livro de reflexão, ensinamento, e eu acho que a palavra principal que eu consigo encontrar aqui é maturidade. Maturidade dos problemas que você encontra pela frente, como é que você vai lidar com isso e com a dura realidade da vida. Que a vida não é o conto de fadas que nós esperamos quando somos mais jovens ou mais adolescentes. A partir do momento que você vai amadurecendo, você entende por tudo que você pode passar. Então, pra mim, no meu entendimento, essa história de Homero, ela é tão fascinante e ela chama tanta atenção das pessoas até hoje e vira uma obra atemporal, porque são problemas que todo mundo pode enfrentar e vai enfrentar ao decorrer da vida, e você precisa se encontrar em relação a isso. Você precisa ter maturidade para saber lidar com essas armadilhas que a vida vai te colocar, ou até mesmo você vai cair, né? Então o que acontece? É que tá ficando muito... porque é interessante isso, porque a história, ela é bem metafórica. No filme do Christopher Nolan, ele não coloca... Ele coloca a interação com os deuses, que é muito importante para direcionar o Ulisses, o Odisseu. Ele coloca a relação com os deuses, a parte metafórica que ele precisa enfrentar, que ele precisa fazer o sucesso. Mas o filme, ele, assim como todas as outras obras do Christopher Nolan, ele traz uma realidade impressionante para uma história tão metafórica e fantasiosa como é a da Odisseia. Então isso é muito bacana. E aí tem uma parte importante, né, da história de Troia, que é o começo de tudo, a guerra de Troia, porque Ulisses, a ideia de fazer o cavalo de Troia foi do Ulisses, né, do Odisseu. Foi a ideia dele. Então isso mostra o quão ele era genial, né? O quão ele era um herói de guerra, um general muito importante. Então mostra isso e todos os traumas que ele carregou em relação a isso, né? Em relação a ter essa ideia e ter sido um dos pilares principais ali da queda de Troia, porque os gregos passaram 10 anos em campanha, né? Essa história, essa mitologia de Troia
todo mundo conhece, né? E os gregos, eles passam 10 anos no cerco, na campanha de Troia, e não conseguem nada, só conseguem invadir depois do cavalo de Troia, e é realmente se nós pensarmos bem, o Christopher Nolan coloca isso numa outra visão muito interessante, que é realmente uma atrocidade, né? Uma armadilha, assim, baixa, né? Pra simplesmente matança, dominação, um cenário de guerra completamente extremo, em que você só quer aniquilar o próximo, né? Aniquilar o outro. Então é realmente uma situação, uma sensação muito brutal. E aí a gente começa depois da história de Troia, a gente começa em toda a adaptação do Christopher Nolan em relação à Odisseia de Homero e do livro, né? Só que no livro é bastante interessante porque quando ele encontra o Ciclope de um olho, o Ulisses, de novo, né? Ele tem liderança, ele tem soluções inteligentes, mas ao mesmo passo que ele consegue sair das situações, ele mesmo se coloca, às vezes por prepotência, arrogância, achar o tempo inteiro que ele é o maioral, como ele é um dos principais, se não for o principal general de Troia, ele pode parar em qualquer baía, em qualquer ilha ali, e ele pode parar em qualquer lugar e então nada vai me amedrontar. E aí ele vai tendo os problemas. Ele encontra um Ciclope que ele perde parte do exército, ele para numa outra ilha que tem guerreiros implacáveis e ele toma. No filme, isso tá um pouquinho mais passado. Na história de Homero, isso tem essas questões metafóricas, tem as questões das mensagens que o Homero quer passar, trazendo Ulisses como personagem foco principal para as coisas que nós estamos acostumados, tá vendo? Você mais ou menos assim. Você quer ser arrogante? Você acha que você tá acima dos outros? Você se ferrou. Outro paralelo bem interessante é a forma como o ser humano ele é frágil, né? A prazeres carnais, seja de comida, embriaguez, sexual, tudo isso está colocado ali, primeiramente na história do Homero e passado de forma bem interessante no filme do Christopher Nolan. De novo, o filme, ele conta essa história. Na obra, pelo que eu vi no documentário que ele destrincha o livro de Homero, ele traz todas essas reflexões e coloca esse paralelo do por que Ulisses demorou tanto para voltar para casa. E aí ele deixa uma pergunta final que é muito mais complexo de tudo que nós podemos entender dessa história. Será que o Ulisses queria voltar tanto para casa? Será que ele estava tão disposto a voltar para casa? Ou será que sua arrogância, imaturidade, prepotência, desejo às questões carnais estavam o atrasando? Ele se auto-sabotava a demorar a voltar para casa. E isso é uma questão, isso é um ponto levantado muito bacana. Que aí a gente pensa, tá vendo? Ele sabe o tempo inteiro. Está lá, aquela sementinha tá lá de preciso voltar pra casa, como é que será que tá meu filho? Eu não vi meu filho crescer. Como é que será que tá minha esposa, meu reino? Ele sabe de toda o problema e de toda a obrigação, de toda a carga que ele tem, mesmo depois daqueles 10 anos em Troia, ele sabe de todo o problema que ele ainda precisa enfrentar, de tudo que ele ainda precisa fazer do seu retorno para casa, mas aí a história nos traz esse grande paralelo dele, a atenção dele é sempre desviada para as nossas questões mesmo, quando nós cansamos da vida e a gente desconta no alimento prazeroso, que aquilo ali mais pra frente vai fazer mal para nós. Não é só se alimentar, né? Não é só se alimentar de uma coisa gostosa, é se esbaldar, né? Na comida, em embriaguez, seja ela qual for, sabe aquela noitada, uma noitada, você se distrair por esse tipo de coisa.
prazer sexual, que também é geralmente, né, as pessoas precisam, fazem esse escape. Então tudo isso está colocado no personagem do Ulisses, no como vai aumentando, né, no como vai demorando a volta para casa dele. São problemas que nós enfrentamos. Foi mais ou menos essa a mensagem que eu entendi do Homero, né? E aí o filme não tem muito o que falar, porque o filme ele é simplesmente impecável, do Christopher Nolan. Tem uma coisa que eu gosto de ressaltar, né? Eu sou muito fã do Christopher Nolan, e aí as imagens de ação dele, né? A ação final, não é a cena final de ação do filme, não. A cena final de ação que vai ter, que ele vai concluir aquela cena de ação momentânea. Seja na Origem tem uma cena muito interessante do DiCaprio, que ele corre de uns tiros. Tem algumas cenas também de tiros do Batman que não estão tão em plano aberto como nós imaginamos do Nolan, mas ele simplesmente faz a cena. E tem essa cena, né, do Ulisses no final, que ele fala pro Robert Pattinson, ele fala, eu não preciso matar todo mundo, eu só preciso matar você. E a cena ali de ação, ela não está executada da forma como nós estamos acostumados a ver em guerra medieval. Então são identificações da identidade do Nolan que eu gosto bastante, que são coisas que você vendo a cena, você sabe que aquilo ali é do Christopher Nolan. E o Nolan merece, né? Acho que todos os... É aquilo que eu falei, eu sou fã, né? Comentem, quem quiser comentar, deixar nos comentários algo em relação a isso. Eu sou muito fã. Ele começa com... Na verdade, ele não começou com o Batman, né? Mas o Batman é um filme de super-herói muito sério. Pra mim, o melhor filme de super-herói já feito, se é que dá pra chamar assim. Ele faz Dunkirk, um filme de Segunda Guerra Mundial. Ele faz muito ficção científica, como Tenet, A Origem, filmes completamente inovadores, né? Começou lá atrás com Memento. Então é um diretor muito versátil. E agora ele faz A Odisseia, que é um filme épico, com batalhas épicas. Então, pra mim, ganha cada vez mais valor como diretor. Se não for o melhor da atualidade, é um dos melhores, com certeza. E o filme, pra mim, tá perfeito. Perfeito, de acordo com tudo que a gente precisava ver ali. Mas acho que é isso, né, galera? Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas eu acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso. Fui atrás da história, achei bem bacana. Gostei bastante do filme e aquilo lá, né? Agora vai demorar pra gente assistir um filme bom, né? Vai demorar muito, muito pra assistir um filme bom de novo. Vamos esperar pra melhorar, pro Nolan fazer mais filme e os diretores aí fazerem filmes bons também, né? Mas é isso aí. Voltei, vai ter vídeo sempre aqui. Quem chegou até aqui é porque gostou, é porque queria saber o que eu tô falando aqui. Falei muita bobagem? Deixa nos comentários aí quem quiser comentar alguma coisa. E galera, se inscreve aí, ative as notificações e deixa o like, porque isso ajuda demais nessa volta do canal, digamos assim. Valeu e até a próxima!